Olá, turma, bom dia. Vamos aqui iniciando mais uma aula de biologia, tá certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o reino vegetal. Na última aula a gente encerrou, conversando sobre a classificação do reino vegetal, E são divididos em dois grandes grupos. Os grupos das plantas vasculares, que tem o nome Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas, tá certo? E já as plantas avasculares a gente classifica apenas como briófitas. Nesta aula a gente vai ver, as características de cada uma delas, tá bom? O que eu quero que você aprenda é as principais características, Então é importante que você tenha esse material, depois eu vou estar disponibilizando esse slide, porque vai servir como estudo para avaliações futuras, para que vocês consigam assimilar pelo nome, certo? O nome, de fato, reconheço, os nomes geralmente da biologia são esses nomes mais difíceis, científicos, mas o que eu quero que você absorva são as principais características de cada uma delas. Então vamos lá. A primeira delas são as briófitas, que são as plantas avasculares, tá certo? Então, quais são as principais características que eu teria para essas plantas, As plantas são geralmente, certo, de pequeno porte, Elas recebem luz direta do sol, elas precisam dessa luz direta. Luz direta, pessoal, é quando o raio de luz realmente incide sobre a planta. Indireta é quando ela recebe apenas aquela luz e não está dentro de casa, tem a iluminação, mas não recebe diretamente os raios solares, tá? Já essas plantas de pequeno porte, elas não recebem essa luz direta do sol, tá? Geralmente porque elas habitam lugares úmidos, então vocês só vê esse tipo de planta geralmente em locais úmidos. Exemplos são os musgos, é um exemplo de umas plantas briófitas, tá bom? A reprodução delas ocorre, no processo que possui o quê? Uma fase sexuada e outra fase assexuada. Então, a reprodução precisa desses dois processos, tá? Na fase sexuada ocorre a produção de gametas e na fase assexuada a produção de esporos. A partir daí, elas conseguem se reproduzir e se multiplicar, tá bom? Elas, como eu falei, por conta dessa característica, elas não possuem vasos condutores da seiva, Então, por isso que a gente diz que elas são avasculares. Elas se tornam distintas dos outros grupos vegetais por conta disso, tá bom? Então, a essas plantas avasculares, chamadas briófitas, têm essa característica. Que eu quero que vocês absorvam, são essas principais características, tá certo? Agora vamos para as plantas vasculares, que possuem vasos condutores de seivas. A primeira delas, pessoal, é a Pteridófitas, certo? Então, quais as principais características dessas plantas, Elas possuem mais variedades do que as briófitas, tá certo? Possuem uma maior variação de plantas, tá bom? Elas geralmente, na sua maioria, são plantas terrestres. Lembra que naquelas são plantas que gostam de locais úmidos, Essas geralmente são plantas terrestres que habitam locais com grande umidade também, tá? Então elas precisam desse ambiente com grande umidade. Exemplos dela, eu coloquei aqui uns exemplos: samambaias, avencas, chacins. Então são tipos de plantas pteridófitas, tá bom? Outras características é porque elas possuem os vasos condutores de seiva, a raiz, o caule e as folhas. Então há essa condução de seiva pela sua estrutura, tá bom? Da mesma maneira que as briófitas, certo? A reprodução desses vegetais ocorre mediante uma fase sexuada e outra assexuada. Então a Pteridófitas, ela também precisa desses dois processos para se reproduzir, tá bom? Então vamos lá, para a próxima. Gimnospermas. Essa também está dentro das vasculares, certo? Também por uma grande variedade de árvores e arbustos de diversos portes, pequeno, grande. Então aqui as plantas maiores, árvores, já entram neste grupo, tá bom? São plantas vasculares que possuem vasos condutores de seivas, tá bom? Possui raiz, calho, folha e semente. Aí entra a principal mensagem também em relação às sementes.
né? Elas geralmente são aquelas sementes que a gente chama de nuas, que não possuem aquela casca, aquele fruto protegendo a semente, tá certo? Exemplos de gimnospermas, sequoias, pinheiros, araucárias, entre outros, tá certo? A reprodução das gimnospermas é sexuada, então está aqui, ó, para diferenciar, né? A anterior era assexuada e sexuada. Na gimnospermas são apenas sexuadas, tá? A fecundação ocorre nos órgãos femininos pelo pólen, que é reproduzido pelos órgãos masculinos e transporta com auxílio da natureza. Então vamos lá, explicando. Essas sementes, esses pólens que essas árvores de certa forma produzem, solta, elas são levadas de um caminho para o outro por conta do vento, chuva, inseto, pássaros. Então elas buscam, né, pegam essa semente, esse pólen e espalham pela natureza. A partir daí esse pólen cai num terreno, numa área, né, que não tem essa planta e começa a questão da reprodução e o crescimento dessa planta. Muitas das plantas se reproduzem dessa forma, né? Soltam pólen, soltam a semente e insetos, pássaros ou até mesmo o vento, né, levam essas sementes para mais longe e essa planta consegue se reproduzir dessa maneira, tá bom? Então, essas características é extremamente importante. E agora a angiospermas. Vamos ver as diferenças da anterior e as principais características, tá bom? As angiospermas são plantas vasculares, né? Possuem vasos condutores. Elas habitam em diferentes ambientes e representam um grupo muito variado também, tá bom? Aí essas aqui, elas possuem plantas de pequeno porte e de grande porte. Essas informações, se é pequeno, grande porte, área úmida, né? Área que não seja úmida, é importante. Então, saibam diferenciar. Como eu falei, é um dos maiores grupos, né? Existe aproximadamente 200 mil espécies de plantas angiospermas, né? Então, tem uma variedade muito, muito grande. Qual a principal diferença? Né? A distinção das gimnospermas, né? Na medida em que suas sementes são guardadas no interior do fruto. Então, note, a anterior disse que sementes não tinha essa proteção de frutos ou cascas, né? Eram sementes nuas. Já nas angiospermas, as sementes geralmente estão dentro de um fruto. Existe uma proteção, tá? Então a reprodução dela não é tão simples como a anterior, né? O vento, os pássaros, insetos, elas não conseguem pegar essa semente facilmente e levar para outra região. Sua reprodução é sexuada e a fecundação ocorre com a presença do pólen masculino. Tá bom? Então é importante que você saiba essa diferença da gimnospermas, onde os frutos são onde as sementes são guardadas dentro de um fruto, do que as gimnospermas, tá certo? Então, pessoal, são poucas, né? Basicamente são dois grupos, vasculares e avasculares. Quero que vocês, dentro desses tópicos, aprendam as principais características, certo? E para isso, na aula de atividade da aula de hoje, né, aqui eu apresentei para vocês as principais características, mas na aula de atividade, que eu vou passar mais na frente, vou pedir para vocês pesquisarem espécies de cada um. Mas antes disso, eu tenho também mais dois grupos. Plantas carnívoras, não sei se vocês já escutaram desse tipo de planta. O que é que acontece? É algo bastante interessante na natureza que acontece. Elas geralmente estão em ambientes onde o solo é muito pobre, né? Falta nutrientes. Então, elas possuem uma característica de capturar pequenos insetos para suprir a sua necessidade alimentar, já que o solo pobre de nutrientes não consegue suprir o seu desenvolvimento. Então, existe sim essas plantas carnívoras, onde elas fazem essas capturas, né, de outros insetos, né, animais de pequeno porte, fazem a digestão para contribuir com o seu desenvolvimento, tá bom? Então, realmente, de fato, existem as plantas carnívoras. Além dela, existem as plantas parasitas. Elas, por exemplo, elas precisam também de nutrientes, seivas para se desenvolver. Só que essas plantas parasitas, elas se instalam em outras plantas e sugam, né, seus nutrientes, né, em outros organismos, né, e suga seus nutrientes. É por isso que recebe o nome de plantas parasitas. E isso também existe, certo?
Então vamos lá para a atividade de hoje. Eu vou querer que vocês pesquisem, né, espécies de plantas. Fale pelo menos 3, né, espécies de cada planta, né? Então, das plantas avasculares, vocês vão pesquisar Pteridófitas, dê 3 exemplos, Gimnospermas, dê 3 exemplos, e Angiospermas, dê 3 exemplos. Nas plantas avasculares, a Bryophytas, também dê 3 exemplos, tá bom? Então, a atividade de hoje é uma atividade de pesquisas, que vocês vão pesquisar espécies de cada uma delas, tá? Copie no caderno, me envie pelo WhatsApp, ou quem é aluno presencial me mostre na sala de aula, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado da aula, até a próxima.